eu sou fã de Genshin Impact, eu acho que deve ser meio óbvio, principalmente no meu canal de lives. Mas uma coisa que eu percebo vendo vídeos na internet, ou até conversando com o pessoal, é que existem algumas opiniões que eu tenho do jogo que não são exatamente populares. Mas não por serem polêmicas, mas sim porque eu acabo tendo um ponto de vista diferente sobre o jogo, ou até sobre a Royalverse no geral. E nesse vídeo eu gostaria de desabafar algumas das minhas opiniões impopulares sobre Genshin Impact. Número 1. Não ligo para o endgame. Sim, já começando daquele jeito. Pra quem não entendeu, na verdade eu mesmo levei um tempo até entender o que o pessoal queria dizer com isso, endgame que falam seria as coisas para fazer após completar os eventos e missões das atualizações que no momento não existe. Ou seja, se você está em dia com tudo no Genshin e completar as missões de atualização atual e não tiver um evento, você fica praticamente sem ter o que fazer no jogo. No meu caso é simples. Por mais que eu nunca tenha de fato chegado a ficar 100% completo em nada do jogo, eu não me sinto desmotivado a jogar, mesmo sem um objetivo estipulado. Sei lá, o visual de Teyvat me agrada muito e poder explorar é bem divertido, e já me peguei só vagando pelas áreas procurando coisas pra fazer e me divertindo usando meus personagens. Mas acho que um ponto que me deixa despreocupado com o endgame é que eu não consigo imaginar algo prático que não seja tedioso ou repetitivo. Tipo as dungeons para artefatos ou itens de ascensão de armas ou talentos, que se você já tem uma equipe nível 70 que seja, já sabe bem o inferno que é ficar indo atrás dessas coisas. Então a menos que eles consigam surgir com uma ideia que não se torne cansativa a longo prazo, eu meio que não sinto uma preocupação, mas sei que deve ser um tédio para o pessoal que não tem mais o que fazer no jogo. Número 2. Puzzles e pescarias não são tão ruins. Eu imagino que muitos devem ter ficado entediados com os puzzles de Inazuma ou cansados de ficar horas na pescaria para pegar a fisgada para Shogun. Mas eu devo dizer que eu raramente fiquei cansado ou irritado com essas coisas. Na verdade, eu sempre adorei os puzzles de Genshin. Com exceção de um ou outro, que eu simplesmente não sei até hoje como se resolve, boa parte eu fui resolvendo na base do raciocínio mesmo. Afinal, como estou acostumado com puzzles por causa de jogos como Silent Hill ou Uncharted, meio que vou no automático tentando decifrar os puzzles e, mesmo levando um tempo, acabo conseguindo. Sobre a pescaria, bem, não é a coisa mais satisfatória do jogo, mas é bem relaxante em alguns casos. Acho que o fato do controle do PS4 usar bem o gatilho, eu me sinto bem mais interessado na pescaria de Genshin do que de Stardew Valley, por exemplo, apesar de ser praticamente igual. Número 3. Não me importo muito com rotações. O quê? Pronto. Agora começa a parte que muitos jogadores vão largar de mão do que eu vou falar, mas só peço que tentem entender o meu ponto. Não estou dizendo que as rotações dos personagens é inútil ou idiota, apenas que eu não fico preso a elas. Para quem não entendeu, eu vou tentar resumir. Rotações seriam as organizações dos personagens para que você consiga aproveitar bem a sua equipe em cada posição que você coloque. Por exemplo, começar com Shinkyu usando a ult para dar buff de dano, depois mudar para Fischl para evocar o Oz e causar dano elétrico contínuo, e por fim mudar para o Diluc para completar a reação elemental com o dano aumentado pelo buff do Shinkyu e as reações de sobrecarga do Oz. O ponto é que eu geralmente foco mais em personagens que me agradam mais. Reutilizando esse exemplo, eu não ligo pro Shinkyu, logo não uso tanto ele. E o Diluc é forte, mas meio lento, então ele é alguém que eu uso bastante, mas de longe eu amo usar a Fischl por ser minha personagem favorita. Então, seja com o Oz ou com tiros concentrados, eu acabo usando ela às vezes mais que o Diluc. Você sabe que isso não faz sentido, né? E que nisso ela vai acabar se ferrando pra caramba. É pra isso que temos a Kiki. Na dúvida, manda LOL pra quebrar todo mundo. Quem viu minhas gameplays sabe que isso é real. Agora um ponto importante é, eu sei que isso não é algo inteligente e muitas vezes pode ser prejudicial. Mas eu foco nisso quando eu sei que o desafio é bobo ou que não tenho que me preocupar com o tempo. Logo, eu não faço isso no multiplayer ou acabo motivando pessoas a fazer isso. Mas eu faço por vontade de usar mais aqueles que eu gosto mais. E sim, eu sei que se numa dessas eu acabar morrendo, a culpa vai ser minha. Mas como o jogo raramente pune a esse nível fora de desafios de tempo, eu fico livre para conseguir fazer isso em quase tudo. Número 4. Não me importo com o abismo. Um detalhe sobre mim que muitos devem ter percebido é que eu odeio desafios que envolvem tempo. Eu sinto como se aquele relógio ficasse me atrapalhando e mesmo quando eu me desligo da existência dele, sempre surge algo que me ferra nisso. Tipo, desafios de destruir o balão de slime, que por demorar muito surge uma barreira Nemo que me impede de seguir em frente, ou então desafios com um tempo extremamente curto, com inimigos que ficam teleportando ou se afastando. Esses são casos clássicos que me fizeram hesitar em iniciar qualquer desafio contra o tempo em Genshin que não fosse os de mira. Sim, por algum motivo eu sempre gostei dos desafios de mira jogando no PS4. Com isso em mente, acho que não é surpresa imaginar que o Abismo Espiral é a coisa que eu mais evito em Genshin. Logo depois dele vem o Azhdarra. Ô bicho insuportável! Mas o que seria o Abismo Espiral? Basicamente são 12 pisos com 3 andares cada com desafios. Os 8 primeiros pisos são leves e tranquilos, começando a dar um trabalho a partir do 5º ou 6º que exige 2 equipes.
Mas a dor de cabeça começa, de fato, no 9º piso. Nesse ponto, temos desafios que vão mudando de tempos em tempos, podendo incluir armadilhas para atrapalhar sua equipe ou até desafios de proteger Monolith. Mas é tranquilo, certo? O Abismo é um desafio de tempo, com 2 equipes, sem possibilidade de usar itens. É de longe o desafio mais intenso de Genshin, e mesmo muitos passando tranquilo de alguns níveis, completar o 12º piso não é tão fácil assim. Só que para mim, a mera sensação de chegar ao 10º já é uma vitória, visto a dor de cabeça e azar que eu consigo ter com esse negócio. Na minha última tentativa eu tive que desistir no segundo andar do 10º piso, porque em 5 segundos um feiticeiro do abismo, Electro, simplesmente derreteu a vida da minha Yoimiya sem chance para eu sequer me mexer. Isso que foi uma das minhas melhores tentativas, porque nas outras eu quase surtei de ódio tentando passar do 9º. Eu sei que é um desafio muito feito pelos jogadores e que se você se organiza bem, consegue recompensas boas, mas pra mim a dor de cabeça dos desafios não compensa. Eu prefiro mais um boss semanal do que ficar insistindo no abismo. Mas quem sabe eu não tente mais vezes agora com 2 equipes feitas. E por fim, não importa o elemento ou qualidade, todo personagem é útil. Aí vem o ponto que pode deixar o pessoal confuso e até dizer que eu estou falando merda. Mas vamos aos poucos. Depois da introdução do Dendro em Sumeru, a galera parece que perdeu o interesse em personagens Gel, já que, além de não fazer uma reação com nenhum elemento, ainda atrapalha na reação Dendro que, para algumas reações, exige 3 personagens. Fora os Cryo, que não tem como fazer reação com Dendro e nisso se tornaram inúteis em equipes focadas em um personagem Dendro. E eu entendo isso tudo. Mas o que eu posso dizer é que não é porque não tem como fazer reação que se torna completamente inútil, e principalmente as personagens têm como ser aproveitadas mesmo fora de suas posições ou de equipes consideradas boas. Um exemplo próprio é a Noelle, uma Gel com habilidade de escudo que cura. Por mais que ela não seja uma personagem que possa ficar na posição de healer, ela é quem mais salva a vida da minha equipe com a Yoimiya, já que a cura da Shinobu pode curar apenas o personagem em campo. E algumas vezes já fiquei em situações com mais de um personagem fraco ou com a vida ridiculamente baixa. Nisso entra a Noelle. Com a proteção do escudo, ela evita de levar dano e com os ataques, ela possui cerca de 50 a 60% de chance de curar toda a equipe. Fora a ult, que aumenta mais 50% de chance, fazendo com que praticamente cada golpe recupere a vida do grupo inteiro. O que a Noelle já salvou a minha equipe não está escrito. Fora o bônus de passiva, que se ela estiver na equipe e o personagem ativo ficar muito fraco, ela gera um escudo. Vale lembrar que por ser um escudo de personagem Gel, a defesa de 250% de absorção é para todos os elementos, e a Noelle ainda tem a vantagem de ter um dos melhores escudos do jogo. Com isso tudo, mesmo sendo uma equipe com a protagonista Dendro, sem o Hydro e com um Gel, ainda assim acabo não tendo dor de cabeça com quase nada. Digo quase porque escudo Pyro é um saco. Outro exemplo que eu falo disso é de personagens considerados fracos, como Dory, Lisa ou Amber. Elas são bem abaixo do padrão, e para o meta nem chegam a ser consideradas, pelo tanto de problema que teria torná-las fortes e o fato de que existe uma porrada de personagens com funções iguais e melhores que ela. Mas nesses casos eu digo apenas que, dependendo da equipe, elas podem ser bem úteis e fortes. Sim, ainda vão estar abaixo de outras. Uma Amber com uma equipe boa não vai superar uma Yoimiya, por exemplo, ou uma Lisa não vai substituir uma Yaemiko. Mas para quem curte os personagens só digo... divirta-se, busque ver as fraquezas das personagens e tente criar uma equipe decente para ela. Se quiser inventar usar uma personagem em uma posição diferente, esteja à vontade. Quer ter uma Shogun DPS ao invés de suporte? Por que não? Quer usar uma Kiki para fazer reação elemental e partir para cima dos inimigos? Esteja à vontade. Gostaria de ver sua Amber causando 100k de dano? Bora lá! Eu já vou adiantar que eu sei que esse tipo de coisa não faz sentido, e provavelmente muitos vão pensar: ai, faz isso e depois reclama que o jogo tá difícil, né? Pois então, eu já sei disso. O ponto que eu quero chegar é que eu sinto que acima de fazer uma equipe coerente ou uma build perfeita, você deve se divertir com o jogo. E se a sua diversão parte da ideia de usar a sua equipe de forma variada, não tem problema. Claro, vão ter desafios que vão exigir de você formar uma build correta e uma rotação decente, e só o seu gosto pelo personagem não vai ser o suficiente. Mas se conseguir ajustar isso direito e souber administrar suas preferências enquanto faz uma build bem feita dos personagens, eu não vejo quanto isso pode ser prejudicial, até porque Genshin Impact é um jogo que raramente pune os jogadores, que não fazem exatamente uma gameplay correta, sendo mais com desafios de tempo ou de proteger algo, como os monolites e balão de carga, e alguns apenas. Lembrando também que isso se limita muito ao single player. Se for jogar no multiplayer, é bom estar ciente da exigência dos seus companheiros, pois eu duvido que eles vão curtir jogar com um cara que usa uma Fischl com tiro concentrado ao invés de evocar o Oz para ajudar o grupo, ou uma Shogun que parte para cima dos inimigos ao invés de ajudar na recarga de energia.
Mas isso são algumas das minhas opiniões impopulares dentro do Genshin Impact. Você não precisa concordar comigo, e eu sei muito bem que muitas coisas podem parecer até meio bobas ou algo que me faria sofrer absurdos no jogo. Mas isso é mais minha forma de ver o jogo. Eu não vou indicar novatos a replicar o que eu faço, porque isso faria muitos deles passarem pelo inferno no jogo antes mesmo de terminar Liyue. Mas eu sinto que são ideias que podem ser pelo menos aceitáveis para pessoas com um nível mais decente de experiência no jogo, e quem quiser replicar alguma dessas ideias, só fique claro que é algo feito por gosto e sem planejamento. Logo, você tem que saber quando e como usar essas ideias para não ficar travando em um monte de coisa e depois vir falando que o jogo é ruim por isso. Mas digam aí o que acharam dessas minhas considerações e o que acharam mais bizarro ou mais aleatório. Deixem seu like se gostaram, se inscrevam para mais conteúdos e até a próxima.